Nós temos, nos últimos domingos, falado sobre esse tema. Biografias de uma vocação. A história de homens dos quais o mundo não era digno. Certamente, no contexto comunitário, nós temos um propósito bem claro com essa série. Agora, no mês de março, nós estamos caminhando para escolhermos, dentre a nossa comunidade, presbíteros e diáconos. Você que não sabe o que isso significa, já eu explico para você, tá bom? Mas uma coisa que eu queria deixar muito clara para todos vocês. Nós não somos uma comunidade cristã enclausurada entre muros, que está à procura de homens especiais que sirvam para a comunidade. Não. Nós somos uma comunidade cristã atenta ao que está acontecendo no mundo, engajada no que Deus está fazendo na história e desejosa, imensamente desejosa, de ter aqui homens e mulheres que venham aos domingos para se abastecerem, para se nutrirem, para se reciclarem, mas estejam de segunda a sexta-feira ou a sábado intensamente envolvidos na mudança dos paradigmas da nossa sociedade que vive dispersa e distante de Deus. Esse é o propósito da nossa série. Incentivar vocês a pensarem que, ao longo da história, homens e mulheres fizeram diferença, contribuindo, de alguma forma, para mudanças significativas em contextos onde a esperança já não existia, onde a imoralidade, a corrupção já havia dominado. No entanto, nós precisamos admitir que o mundo atual vive uma grande carência de grandes homens. E aqui, eu não estou usando o termo grande, para falar da altura deles, né? Mas do tamanho do caráter deles. E eu não estou usando o termo aqui homens no sentido genérico, eu estou usando aqui o termo homem no sentido masculino. E eu queria pedir licença para as mulheres um pouco para falar e enfatizar esse negócio. Sabe por quê? Como eu tenho dito em algumas outras ocasiões, eu creio que anos 60, 70, 80 e até 90, durante 40 anos, preste atenção nisso, a nossa cultura enfatizou de maneira tão intensa o fato de que os homens deveriam resgatar o seu lado feminino, de que os homens deveriam reencontrar o seu lado feminino, de que os homens deveriam entrar em contato e se reconciliar com o seu lado feminino, que eu acho que alguns se esqueceram até que tem lado masculino. Eu não sei, nós que fomos sendo desenvolvidos nessa cultura, talvez a gente não se dê conta do que está acontecendo. Mas existe sim, nas mais variadas áreas da sociedade humana hoje, a ausência de grandes homens. E eu não preciso pregar sobre a ausência de grandes mulheres, porque mundo afora emergem nos mais variados cenários mulheres. Se elas vão ser grandes, essa é uma questão que elas vão determinar com o seu caráter, com o seu posicionamento. Mas eu vejo mulheres assumindo posições estratégicas que homens não mais assumem. E eu não estou aqui pregando uma guerra de sexos. Eu estou aqui lamentando o fato da carência de grandes homens, seres masculinos, nas mais variadas áreas da sociedade humana. Na família, na comunidade cristã, na sociedade. E o que isso gera? Gera proliferação da imoralidade, da corrupção, da falta de princípios.
Eu não vou entrar aqui no campo da psicologia, nós temos aqui inúmeros terapeutas e profissionais muito mais capacitados do que eu para falar sobre isso, mas certamente a figura masculina na família e na sociedade é uma figura grandemente usada para determinar limites, para estabelecer princípios, para fazer divisões claras entre o que é certo e o que é errado. E quando não existe essa figura masculina numa família, filhos crescem em confusão. Quando não existe essa figura clara masculina numa sociedade, essa sociedade começa a ficar dispersa, essa sociedade começa a ficar difusa, essa sociedade começa a ficar confusa. Porque mulheres são extremamente especiais, são seres tão agraciados por Deus quanto os homens, mas mulheres foram dotadas por Deus com um sentimento materno, do acolhimento, da afetividade, e este é o forte, essa é a herança deixada por Deus para as mulheres derramarem na sociedade humana. Mas uma sociedade humana sem grandes homens é uma sociedade que se desenvolve cada dia sem princípios, cada vez mais obscuros, uma sociedade cinza degradê. E aí eu entendo o que Rui Barbosa, já em 1914, num discurso que ele fez ao Senado Federal, dizia no final assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Isso ele disse no início do século XX. No início do século XXI, o problema se agrava. E a pergunta que eu levanto para vocês nessa noite é: qual o papel daqueles que se afirmam discípulos de Cristo no contexto em que nós vivemos? Perceba, eu não estou perguntando que religião você é, se você é católico ou se você é protestante, se você é protestante ou se você é evangélico, de que religião, de que denominação. Não estou perguntando disso, eu estou simplesmente perguntando o seguinte: nós somos discípulos de Cristo? Ponto final. Então a pergunta é: qual o papel daqueles que se dizem discípulos de Cristo, no contexto em que nós estamos vivendo, no contexto histórico, aonde se prolifera a imoralidade, a corrupção, a falta de norte, em todas as esferas, na política internacional, nós estamos carentes de grandes homens, na política nacional, eu estou cansado de ouvir há 40 anos os mesmos nomes. Aonde estão os homens que estão se levantando para fazer diferença na sociedade humana? Ainda, como gerar o efeito Tessalônica, aquela cidade na qual, quando os cristãos chegaram naquela cidade e passaram a anunciar os princípios de Jesus e a viverem os princípios de Jesus, naquela cidade a população clamou ou exclamou o seguinte: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Esses homens que têm desvirtuado, perceba a palavra, desvirtuado os princípios, chegaram aqui também. Esses homens que estão mudando a regra do jogo chegaram por aqui. O que aquela cidade entrou em polvorosa é porque homens cristãos com princípios na família, princípios na comunidade, princípios na sociedade, começaram a gerar uma grande mudança no paradigma da cidade. Como nós podemos gerar esse efeito Tessalônica no mundo em que nós vivemos? Uma coisa importante para nós percebermos é que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com esses homens que eram chamados de presbíteros e diáconos no transcorrer de toda a história, e eles estavam sempre no centro desse, entre aspas, transtorno gerado na sociedade pelas transformações provocadas pela pregação, pelos princípios, pela atitude de vida e tudo mais. Mas quem eram esses presbíteros e esses diáconos? Primeiro,
Eles eram homens que viveram num contexto altamente pagão. Eu talvez nos últimos 8 anos, uma coisa que eu escuto demais de homens de negócios ou de homens que tentam viver como discípulos de Cristo na nossa sociedade, o seguinte: Ricardo, o que você fala é muito bonito, mas é impraticável no mundo de hoje. Ricardo, é muito legal ouvir você, inspira, mas a realidade no mundo dos negócios é diferente. A realidade da moral sexual é diferente. A realidade no contexto em que nós vivemos na sociedade brasileira é muito diferente. É puro engano seu. Por engano seu. Os primeiros cristãos, os homens que viveram no primeiro século, em Atos dos Apóstolos, fizeram diferença e transtornaram o mundo de então. Eles viviam num mundo tremendamente mais corrompido do que o nosso. A moral sexual era tremendamente mais deturpada do que a nossa. Carnaval, para o mundo do primeiro século, o mundo romano, era fichinha. Era fichinha. Nós que costumamos olhar para a nossa sociedade e justificar a nossa falta de firmeza diante de princípios, alegando que é difícil. Mas se nós adentrarmos na cultura do primeiro século, nós vamos nos deparar com uma cultura altamente opressora, uma cultura regada de imoralidade, uma cultura onde a corrupção estava em todos os cantos, em cada via romana. E esses homens transtornaram o mundo. Tanto transtornaram o mundo, que não são poucos os historiadores seculares que dizem que a expansão da fé cristã genuína provocou as rachaduras nas muralhas do Império Romano, que viria abaixo pela falta da sua consistência moral e ética. Não estou aqui também pregando revolução moral. Por favor, não me levem a mal. Porque eu não creio que a moralidade vai salvar a minha vida, a sua vida e a sociedade. O Evangelho vai na contramão disso tudo. Deus nos convida para uma vida baseada na graça com Ele. Mas essa graça de Deus, ela é suficientemente grande para nos acolher do jeito que somos. Mas ela é tremendamente poderosa para nos transformar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso contexto comunitário e na nossa sociedade. Esses homens, presbíteros e diáconos, eram homens que destacaram-se pelo compromisso cristão. Eles fizeram diferença na sociedade pelo compromisso que eles tinham. É interessante, a fé cristã para esses homens não era algo que gerava mudança na agenda de domingo deles. A fé cristã, seguir a Jesus, foi algo que mudou completamente a vida desses homens em todas as suas dimensões, ao ponto de Estevão, um diácono, diante do sinédrio judaico, afirmar a sua fé, apontar com intrepidez os erros daquela sociedade, e a sociedade judaica, sem condições de continuar ouvindo a Estevão, pegou nas pedras e apedrejou Estevão, e Estevão morre, olhando para os céus e agradecendo a Deus pelo privilégio de ser um mártir da espiritualidade cristã. Mais tarde, Policarpo, alguém que exercia uma espécie de presbiterato na igreja de Esmirna, ele é colocado numa fogueira. A fogueira é acesa e ele morre queimado. E enquanto ele é queimado, o que ele faz? Ele ora a Deus, agradecendo a Deus pelos 86 anos de vida que Deus havia concedido a ele e pela oportunidade de servir a Cristo com a sua própria morte. Vocês já perceberam como a nossa sociedade é desprovida de mártires? Talvez no Brasil nós temos assim, o último mártir que eu me lembro, quem sabe Chico Mendes. O que ele defendia? Os seringais e os seringueiros. Causa nobre, ecológica. No entanto, eu só queria que você pensasse como o que nós consideramos como mártir hoje está distante de ideais que possam transformar toda a sociedade.
Hoje pela manhã eu li um texto de Eugene Peterson, no qual ele comentava o fato de que quando a princesa Diana faleceu, ele se encontrava na Inglaterra, e o que ele viu foi algo aterrorizante na visão dele. Porque ele viu uma sociedade carente de deuses, idolatrando a princesa Diana, e fazendo dela um ícone ou uma espécie de mártir da sociedade ocidental consumista. Mártir, a princesa Diana morre sacrificada por paparazzis curiosos que insistem em fotografá-la, e tentando fugir desses paparazzis, a princesa é morta. Eu só quero mostrar para vocês como a nossa sociedade carece de ideais, de pessoas que inspirem, de grandes homens e grandes mulheres. Esses presbíteros e diáconos eram também homens que tornaram-se referencial para a igreja e para a sociedade. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Eu diria que um grande equívoco de muitas comunidades cristãs é ensinar que para ocupar a função de diácono ou de presbítero naquela comunidade, nós precisamos olhar ao redor homens que sejam bons para a comunidade. Desculpe se existem presbiterianos de plantão aqui ou pela internet, mas eu vou chutar o balde dizendo o seguinte: nós não precisamos de homens para a comunidade, nós precisamos de homens para o mundo. As comunidades cristãs estão precisando de homens para o mundo. Homens que façam diferença nas escolas, homens que façam diferença nas universidades, homens que façam diferença na vida pública, homens que façam diferença na empresa, homens que façam diferença na vida política, homens que façam diferença nos tribunais do nosso país. E eu não creio que a inserção de um curso de 6 meses nas universidades chamado Ética vai mudar o que nós temos por aí. Eu não creio que a volta do curso de Educação Moral e Cívica, você se lembra desse curso? Quem deu risada revelou a idade agora, né? A moçada nem sabe do que a gente está falando, né? A OSPB, também tinha essa. OSPB. Eu não creio que o caminho para a transformação da sociedade seja a informação. Gente, a informação não transforma o indivíduo. O nosso problema é de ser, não é de saber. O nosso problema é de ser, não é de saber. E a única força no universo que pode transformar o ser é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Por isso, eu creio que se alguma transformação, seja qual for a dimensão dessa transformação, a única transformação possível na sociedade com a qual nós convivemos se dará através de homens e mulheres que se rendem ao Evangelho de Cristo, são transformados nos seus princípios e nos seus valores e passam a viver esse compromisso aonde quer que eles se encontrem, com a coragem, com a ousadia, demonstrando e refletindo a imagem de Cristo nos mais variados cantos. Utopia? Talvez para nós que vivemos no século 21. Mas durante os primeiros 3 séculos pós-Cristo, foi isso que transformou a realidade do que nós conhecíamos como Império Romano. Ainda, eu queria mostrar para vocês como que esses presbíteros e diáconos surgem. Primeiramente, diáconos. Os diáconos surgem devido ao crescimento da igreja.
E eu sei, tem gente que não gosta que a igreja cresça, né? Quando a igreja cresce, aumenta o calor, você chega, o cara sentou no lugar que você está acostumado, a colocar o carro hoje no lugar que você costumava colocar já há 3 meses, né? Eu recebo às vezes gente que vem falar comigo durante a semana dizendo assim, pastor, nós estamos saindo daquela igreja para vir para essa igreja, porque a outra igreja estava muito grande. Ok, eu entendo a sua preferência por uma igreja pequena. A única coisa que eu preciso que você entenda é que esse negócio de crescimento de igreja é agenda do Espírito Santo, não é agenda de ninguém aqui. Não dá para a gente colocar na porta da igreja, depois de um determinado número de pessoas, não há vagas, né? Por favor, procure a igreja mais próxima da sua casa. Esse negócio é a agenda do Espírito Santo. E a gente precisa estar sempre sensível ao que o Espírito Santo está fazendo. E olha o que acontece em Atos dos Apóstolos. O crescimento numérico gera aumento de demandas. As viúvas de fala grega começam a bater boca e a reclamar porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica. Os apóstolos, então, dizem, isso é um problema sério. Nós precisamos redimensionar a estrutura para poder servir a todos. Então os apóstolos nomeiam alguns diáconos que iriam servir as mesas. Novas estruturas. Quando uma igreja nasce com 40 pessoas, um pastor não precisa nem dedicar tempo integral, só às noites ele consegue cuidar de todo mundo, cuidar dos grupos pequenos e treinar pessoas e pregar de domingo, a igreja começa a crescer, chega a 80, 100 pessoas, aí não dá mais para o pastor cuidar sozinho, ele precisa de 2, 3, 4 presbíteros e começa a se dividir os grupos e os grupos pequenos começam a funcionar e quando a igreja tem 300, 400, 500, 600, precisa de 3 pastores, 10 presbíteros, e você precisa entender que o redimensionamento das estruturas é extremamente necessário para o cuidado da igreja na medida em que o crescimento vem. É claro, não é o tópico de hoje, mas uma igreja precisa sempre pensar o que ela pretende fazer com o crescimento. Vocês que já estão aqui há mais tempo sabem que a nossa opção tem sido apoiar o nascimento de novas igrejas. Nós não queremos ser uma mega igreja. Nós não queremos. Hoje pela manhã nós tínhamos mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que nós temos à noite. Sabe o que isso significa? Se esse negócio continuar assim, no máximo, em abril, a gente vai ter que pensar em acelerar o projeto lá da multilocal e começar uma nova igreja em outra região da cidade. Por quê? Porque nós não queremos ter uma mega igreja. Nós queremos ter congregações que, na medida do possível, consigam se conhecer, se relacionar. E o negócio vai ficando complicado. Mas, ainda sobre diáconos, voltando ao ponto aqui da nossa palestra, primeiro, a função primária dos diáconos era servir as mesas. E é claro, isso estava relacionado ao apoio deles ao ministério dos apóstolos, e já eu falo sobre isso, mas também aos presbíteros. Para aqueles que conseguiram estar aqui domingo passado pela manhã, ou conseguiram pegar a palestra pela internet durante a semana, eu queria ilustrar isso da seguinte maneira. Os diáconos em Atos dos Apóstolos, eles emergem para funcionarem como Michael Collins, astronauta da Apollo 11, que ficou na órbita lunar, nunca pisou no solo lunar, mas ele foi imprescindível para que Neil Armstrong conseguisse descer, pisar, tirar foto e ser considerado herói. Para muitos de nós, Neil Armstrong é o cara. Foi o cara que pisou na lua pela primeira vez. Foi ele que saiu na foto. A foto da bota dele está estampada em inúmeras revistas no mundo. Ele fincando uma bandeira, está estampado a foto também em inúmeros lugares no mundo. No entanto, ninguém para pensar que Neil Armstrong
só conseguiu voltar para a Terra, Neil Armstrong só conseguiu cumprir a sua missão porque um sujeito chamado Michael Collins ficou na espaçonave, pilotou a espaçonave e trouxe aquela cápsula de volta ao planeta Terra. É estranho às vezes em igreja pessoas terem assim um papo do tipo, o sujeito é diácono e ele sente que Deus está movendo ele para ser presbítero, e alguém fala assim, ué, vai ser promovido? Vai ser promovido? É estranho em igreja, às vezes eu ouvi gente dizendo assim, não, você não tem perfil para ser diácono, porque você é professor universitário, você é gerente de banco, você é diretor de empresa, você não tem perfil. Por que não tem perfil para ser diácono? Quem disse que o diácono é alguém inferior, é um subproduto? O diácono, ele é essencial para que as coisas funcionem bem e presbíteros e pastores possam atuar cuidando de pessoas. Igrejas nas quais não existem homens apaixonados por cuidar das necessidades físicas das pessoas, homens apaixonados em resolver os problemas estruturais de uma igreja que cresce, essa igreja começa a padecer porque seus presbíteros e seus pastores não conseguem mais cuidar do rebanho como deveria. Os presbíteros, eles surgem de uma maneira meio natural, quase desapercebida. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra presbítero vai emergir no capítulo 15. Sabe como? Olha só. Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Ainda, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Você percebe que constantemente a palavra apóstolo, ela está em paralelo com a palavra presbítero. Vou te explicar por quê. Apóstolos tinham exatamente a mesma função dos presbíteros. Ensinar os princípios de Deus para o povo e zelar pelo povo, pastorear o povo. Por que então eles eram chamados apóstolos? A palavra grega apóstolo significa aquele que foi enviado. Aquele que foi enviado por quem? Por Jesus. Quando você em Atos dos Apóstolos encontra o termo apóstolo, se refere aos 11 que foram enviados por Jesus. Eles atuam como presbíteros, mas eles têm sobre eles um adicional que mais ninguém vai ter na história. A autoridade de serem enviados por Cristo. Vou repetir isso, que é muito importante você pegar essa informação e olhar depois o nosso contexto maior. Os apóstolos em Atos são 11 homens que receberam a autoridade de Cristo por serem enviados diretamente por Cristo. Todos os demais que zelam pelas pessoas, cuidam dos ensinamentos bíblicos, oram pelas pessoas, zelam pela igreja, eles são presbíteros. Apóstolos, nós tivemos 11. E a prova disso é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando Barnabé e Paulo deixam o contexto de Jerusalém para plantar igrejas em outras cidades, sabe o que eles fazem? Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, não apóstolos, presbíteros, em cada igreja. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Os presbíteros, então, eles têm como função primária pastorear o rebanho. Cuidar, essa coisa do pastorear rebanho, é bem a figura do pastor que cuida das ovelhas, alimentar a ovelha, zelar pela ovelha, perceber que a ovelha está mancando, perceber que a ovelha está ausente, ir atrás, cuidar, zelar, disciplinar a ovelha quando ela está malcriada, teimosa e insiste em andar por caminhos que não vão fazer bem para ela. Os presbíteros, eles funcionam num modelo muito próximo com aquele que foi instituído por Moisés em Êxodo 18, quando Moisés estava tentando cuidar de
todo o povo, ele sozinho cuidar de todo o povo. O sogro dele olhou aquele negócio, Moisés começava a trabalhar às 6 da manhã, terminava às 11 da noite, o cara estava pregado, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o sogro veio visitar os netos. E percebia que Moisés nunca voltava para casa. O sogro olhou e falou, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. E o sogro chama Moisés para um bate-papo sério e fala assim, meu filho, você tem seguro de vida? Você vai morrer. E a minha filha vai ficar na mão. Não tem seguro de vida? Então vamos mudar a sua maneira de conceber o trabalho que Deus te deu. Você não vai dar conta de cuidar de todo mundo. Então, Moisés, escolha homens que vão cuidar de grupos de 10. Outros homens que vão cuidar dos 10 líderes que cuidam do grupo de 10. Outros homens que vão cuidar dos líderes que cuidam dos líderes que cuidam das pessoas. E você cuida do contexto maior, respondendo às demandas que eles não conseguirem responder. É mais ou menos assim que funcionam os presbíteros nas igrejas do primeiro século. Eles eram responsáveis pelas necessidades e demandas primárias da igreja. Eles zelavam pelas igrejas, eles pastoreavam as pessoas. Em caso de demandas que eles não conseguiam corresponder, entrava a figura, por exemplo, de um apóstolo Paulo, que escrevia uma carta orientando e dizendo, olha, sobre esse assunto, vocês devem pensar assim, assim, assado. Agora, quais são as qualificações para um presbítero e diácono? Deixa eu falar primeiro da forma como nós não devemos escolher presbíteros e diáconos. Primeiro, presbíteros e diáconos no primeiro século não eram os portadores de títulos acadêmicos. Eu não sei qual que é a sua experiência cristã, mas eu fui criado numa igreja que se o cara aparecesse lá com um diploma universitário, na próxima eleição ele era presbítero. Ainda mais se ele fosse advogado, médico, professor de universidade, não dava outra. Né? Os presbíteros eram escolhidos. Não, aquele cara lá é bom, aquele cara fala bem, né? Aquele cara tem conhecimento. Era eleito presbítero. Peraí. O fato de um cara ter conhecimento não quer dizer que ele tenha sabedoria. E nós estamos falando aqui de homens que tenham sabedoria espiritual e discernimento espiritual para cuidar das questões mais profundas da nossa alma na relação com Deus. O sujeito pode ser PhD no que for. Isso não lhe dá sabedoria. Sabedoria é algo que não se compra, sabedoria é algo que não se adquire lendo livro, sabedoria é algo que Deus dá a quem humildemente recorre a Ele e pede a Ele. A outra forma de não se escolher presbíteros e diáconos no primeiro século, eles não eram os mais ricos e abastados. Nessa igreja que eu cresci também, presbítero era escolhido pelo carro que o cara tinha. Né? Dependendo do carro que o cara tinha, esse cara é bom, hein? Esse cara, e o dízimo dele, né? As eleições talvez funcionavam assim meio por mérito de dízimo. Não, o dízimo desse cara é bom, esse cara precisa estar lá. Esse cara precisa estar lá. Errado, bobagem, antibíblico ainda. Não eram os mais divertidos e sociáveis. Isso tem gente que até hoje funciona assim. Tem gente que diz assim, não, se tiver eleição na igreja, eu vou votar em fulano porque ele é legal, ele é bacana, ele é divertido, eu gosto, elege ele para estar na tua festa de aniversário todo ano, mas não para ser presbítero ou diácono. Elege ele para comer pizza com você todo domingo, mas não elege o cara para presbítero e diácono. O fato do cara ser sociável, agradável, contar piada, só falar o que você quer, te agradar, passar a mão na sua cabeça e só dar conselho que você quer ouvir, não faz dele um presbítero nem um diácono. E outra, os presbíteros e diáconos do primeiro século não eram os menos ruins. Porque tem igreja que funciona assim, né? Olha os candidatos, bom, eu vou escolher esse aqui é o menos ruim da história.
Dos males, o menor. Não. Presbíteros e diáconos eram homens reconhecidos pelo seu compromisso com o discipulado cristão, no caráter, na família, nos posicionamentos e nos relacionamentos. Não precisa anotar isso, já já eu volto com você nesses pontos. Deixa eu mostrar isso para você num texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Para quem não lê a Bíblia, para quem não conhece a Bíblia, só explicando aqui. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé chamado Timóteo. Timóteo se encontrava na liderança da igreja em Éfeso. Uma igreja que o apóstolo Paulo dedicou 3 anos da sua vida, e agora Paulo escreve para Timóteo, orientando Timóteo, dentre outras coisas, a Timóteo escolher na comunidade presbíteros e diáconos e consolidar a liderança daquela comunidade. Veja o que Paulo diz. Ele fala, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, é uma outra palavra no Novo Testamento usada para se referir ao presbítero. A palavra presbítero vem da cultura judaica. Tem o significado de ancião, ok? É aquela pessoa mais experiente, aquela pessoa capaz de ajudar os outros pela experiência de vida. A palavra bispo, ela vem mais do contexto grego, romano. Bispo é aquele que é capaz de olhar por cima de uma situação, não porque ele é soberbo, não porque ele é arrogante, não porque ele olha de nariz empinado, não. Ele tem a capacidade de olhar por cima e perceber detalhes que outros não percebem. Mas os bispos e os presbíteros exerciam a mesma função no contexto do primeiro século. E o Paulo diz assim, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E aqui começam as grandes transformações que a gente está querendo assistir no nosso próprio contexto comunitário. Há 4, 5 meses atrás, nós perguntamos aqui na nossa comunidade quem eram os homens que desejavam ser diáconos e presbíteros. Nós não perguntamos quem eram as mulheres que gostariam de ter o seu marido como diácono ou presbítero, nem quem era a mãe que queria ter o seu filhinho como diácono e presbítero, mas quem eram os homens que gostariam de ser presbíteros e diáconos. E eu tive uma conversa recentemente com alguns deles, e eu dizia, por que nós fizemos isso? Para deixar bem claro que a comunidade cristã não pediu para você ser presbítero ou diácono. Você disse que queria ser presbítero e diácono. Logo, quando a coisa apertar, quando as demandas aumentarem, quando tiver mais reunião do que você gostaria, quando você tiver que cuidar de grupo pequeno, quando você tiver que correr atrás de gente que está passando por aflição, quando você tiver que fazer visita para pessoas que estão enfermas ou aflitas, não se esqueçam. Não foi a comunidade que pediu para cada um de vocês se tornarem diáconos e presbíteros. Foram vocês que disseram, nós queremos ser. Mas diz o verso 2, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. E não é só o vinho. Entenda aqui na linguagem revista contemporânea, não deve ser apegado à cerveja, ao uísque, ao martini, seja lá o que for. E aqui o texto não está falando que ele não deve, que ele não pode beber qualquer uma dessas coisas. Está dizendo que ele deve saber quais são os seus limites e ficar bem longe deles. Porque o grande problema do ser humano é que a gente está sempre fazendo a pergunta, mas qual que é o limite? Já percebeu, por exemplo, com essa história do bafômetro nas estradas? Todo mundo pergunta, qual que é o limite? Você já percebeu nas festinhas sociais? Todo mundo vai até o limite. Aí se o guarda para, o cara fica em desespero, ansioso, suando frio. Será que eu passei do limite? Por que você tem tanta ansiedade? Porque você vive querendo trabalhar no limite.
O texto diz, seja moderado, seja sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 3, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, não avarento, não tio Patinhas. Esses caras aqui devem deixar uma coisa muito clara a todos que vivem ao seu redor. Não é o dinheiro que manda neles, eles que mandam no dinheiro. Eles usam dinheiro como eles bem entendem, ou melhor, como Deus pediu para que eles usem, e eles não têm dificuldade com isso, porque eles não são apegados ao dinheiro. Ainda, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, e eu queria chamar a sua atenção para o verso 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa ou família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É interessante esse princípio. Homens que vão fazer diferença na sociedade são homens capazes de fazerem diferença na comunidade. Mas homens que fazem diferença na comunidade, primeiramente são homens capazes de fazerem diferença na sua própria família, na vida da sua própria esposa, na relação com o seu filho. Verso 6, não pode ser recém-convertido. E aqui, eu fiquei assim, muito feliz ao perceber que pessoas na nossa comunidade, novas na caminhada cristã, prontamente disseram, não, eu quero ser diácono, me ensina esse negócio aí. Presbítero, o que é presbítero? Eu quero ser presbítero. Tudo isso demonstrava o seguinte, gente nova querendo servir, gente nova querendo fazer diferença, gente nova querendo assumir o compromisso de discipulado cristão radicalmente. No entanto, o texto diz, ele não deve ser recém-convertido. Por quê? Para que não se ensorbebeça, não se orgulhe, não caia na vaidade e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Interessante, Paulo está dizendo aqui que a essência do problema de Lúcifer foi, ele não conseguiu lidar com a vaidade, ele não conseguiu lidar com o poder, ele não conseguiu lidar com o orgulho. E Paulo está dizendo, por isso, os novos convertidos não devem ainda ser diáconos ou presbíteros. Verso 7, também deve ter boa reputação perante os de fora. Em outras palavras, eles não devem ser bonzinhos apenas para os da igreja. Eles têm que ser gente de boa reputação para com os de fora. Mais ou menos assim. Você, homem, presta atenção, você é eleito presbítero. Aí a gente vai ter ceia aqui. Aí eu chamo você para vir distribuir a ceia. Aí você pega a sua bandejinha para distribuir a ceia. E aí você olha de um lado assim, tem aquela secretária que você mandou embora 3 meses atrás na empresa. E do outro lado você reconheceu, tem um cara que você fez negócio com ele recentemente. Aí naquela coluna ali tem um cara que você vendeu um carro para ele uns 2 anos atrás. Aí você quer distribuir a ceia aqui. Aí eu falo assim, não, você vai distribuir lá. Você vai distribuir lá. Qual é a sua reputação para com os de fora? Percebam, nós não estamos vivendo um momento histórico no qual nós precisamos de líderes para uma comunidade cristã. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento histórico no qual nós estamos precisando de grandes homens do lado de fora da igreja. O comportamento deles numa comunidade cristã é só reflexo do que eles são na família, na sociedade, na empresa, nos seus negócios, na maneira como eles lidam com as coisas. Verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. E, importante uma coisa aqui. Que esse negócio de homens de palavra na nossa cultura, faz eu lembrar, assim, esse negócio, aquele ditado assim, não, porque eu sou do tempo que negócio a gente assina com o fio do bigode, né? É fio de bigode que determina que o contrato vai ser cumprido. E quando a gente escuta esse negócio de homens de palavra, a gente pensa nisso, mas não é isso. É um pouquinho mais. O termo grego usado aqui dá a ideia de um sujeito que tem posicionamento
claro e firme sobre as questões. Ele não é um sujeito que quando você pergunta para ele, escuta, o que você pensa disso? Pode ser, pode não ser, quem sabe, talvez, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Meu amigo, não, eu estou querendo saber, sim ou não? Depende, às vezes sim, às vezes não, talvez, entretanto, porém, tem que considerar. Desculpa, se o indivíduo não tem na sua mente, no seu coração, biblicamente, o que é claro para a vida, ele não deve ser presbítero nem diácono. Ele primeiro precisa aprender e ele precisa ter na sua mente, no seu coração, claro, o que Deus diz a ele e à comunidade. Continua dizendo, não amigos do muito vinho, ou do muita cerveja, do muito licor, do muito uísque, e aí vai, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé, com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. E terminando, as mulheres igualmente sejam dignas. E aqui a gente tem uma bifurcação hermenêutica na interpretação bíblica. Sabe por quê? Algumas pessoas acham que o verso 11, as mulheres igualmente, presta atenção, está em paralelo com o verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos. Em outras palavras, quem pensa assim diz assim, olha, o texto está dizendo que nós podemos ter diáconos homens e diaconisas femininas. Existe uma outra interpretação, que o verso 11 se refere às esposas dos presbíteros ou dos diáconos. Seja qual for a sua interpretação, mulher, o que o verso 11 diz é que você deve ser igualmente digna, não caluniadora, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, assim como o presbítero, e governar bem os seus filhos, assim como o presbítero, e a sua própria casa, assim como o presbítero. E o verso 13, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Antes de você sair, deixa eu organizar isso de uma maneira muito didática para que você possa pensar durante a semana onde você está nessa história. Homens, aqui comigo. Mulheres, tome nota para ajudar o seu marido a se lembrar. Esse texto todo, ao meu ver, poderia ser resumido em 4 blocos. Primeiro, homens que fazem diferença na história, na sociedade, na comunidade, na família, são homens de caráter. O texto fala de homens irrepreensíveis, de boa reputação, respeitáveis. Não apegado ao vinho, nem ao dinheiro, nem a lucros desonestos. Ainda, o termo aqui usado se refere não ao que ele faz, mas ao que ele é. E ainda, a como ele lida com o domínio. Segunda característica, além do caráter pessoal, vida familiar. O texto fala, maridos de uma só mulher, homens que governam bem as suas casas, com filhos sujeitos a eles com toda a dignidade. E aqui eu preciso abrir um parênteses para uma coisa muito séria. Essa semana eu recebi na minha casa a visita de um amigo do Chile, e ele dizia que 2 coisas para mim que me chamaram a atenção. Primeiro, que no Chile eles enfrentam hoje um grande problema relacionado ao fato de que professores estão abandonando a sala de aula porque simplesmente eles não conseguem mais conviver com as crianças. E aí, visitando o Brasil, ele foi surpreendido por um noticiário no Brasil, numa das noites dessa semana, dizendo que esse mesmo fenômeno está acontecendo no Brasil. Professores estão abandonando as salas de aula porque eles não dão conta de cuidar dos filhos que são os nossos filhos. E por que nós mandamos os nossos filhos para a sala de aula? Talvez porque a gente não dá conta de lidar com eles dentro de casa. Falta de limites.
falta de limites. E aí, eu fui surpreendido, refletindo sobre isso, com a matéria de capa da revista Veja dessa semana. Depois vocês discutem o português da manchete. Eles é que mandam. Eles é que mandam. Está escrito aqui, você não vai dar. Eles é que mandam. É isso aí. Um retrato dos adolescentes de hoje. E para quem não consegue enxergar a capa, tem um adolescente bem grandão dando a mão para dois, um pai e uma mãe com cara de bobo, todo sorridente, segurando na mãozinha dos filhos. Gente, olha, esse negócio que eu vou falar, ele é muito mais sério do que a maioria de nós aqui pensa. E por isso eu queria pedir atenção sua, não importa o horário, eu quero que você, pai, pense numa coisa. Nós estamos em meio a uma problemática social sem limites, que vai se intensificar a cada dia, a cada ano nos próximos tempos. Por quê? Porque nós temos uma geração que não tem qualquer limite. Eles foram criados como pequenos reis. Eles determinam para os pais quando eles falam, quando eles gritam, quando eles cantam, e os pais batem palminha para eles e dão risada. Os pais não têm controle algum sobre eles. E os pais acreditam que no tempo certo, eles, aqueles nossos pequenos e inocentes bebês, vão identificar quais são os limites deles. Mentira! Crianças precisam saber de você quais são os limites. E quando eles não aprendem, quando criança, eles se tornam adolescentes sem limites. E quando eles se tornam adolescentes sem limites, eles passam na universidade, a universidade que vai ser paga pelos pais, e para festejar que os pais vão gastar bastante dinheiro com eles nos próximos 4 anos, eles pegam um mendigo e espancam. Eles pegam outro aluno que entrou na faculdade e amarram num poste e dão chicoteadas naquele rapaz. O que é isso? Uma geração sem limites. Uma geração sem a figura paterna. Uma geração que o pai talvez esteve até presente, mas atuou como mãe. Uma geração que a mãe se sentiu tão culpada de trabalhar fora, que quando chegava em casa deixava tudo. Gente, nós precisamos aprender a lidar melhor com as nossas culpas. As nossas culpas precisam ser resolvidas diante de Deus, e se não resolvidas aqui dentro, Deus perdoa, mas a gente tem que procurar os terapeutas, e os terapeutas vão resolver a sua culpa. Mas não coloque os teus filhos nesse pacote. E eu sei, sempre quando a gente fala aqui na igreja sobre limites, tem pais que se arrepiam. Ai, tadinho. Ai, pastor, que coisa antiquada. Tá bom. Só que tem uma coisa. A Bíblia nos fala claramente, que os filhos, quando disciplinados a tempo, vão honrar os seus pais. O contrário também é verdadeiro. O filho que não é disciplinado a tempo envergonha os seus pais. E sabe o que eu enxergo com os meus próprios olhos? Domingo após domingo, na igreja, segunda a sábado, em supermercados, ou em lojas, ou em shopping centers, pais sendo envergonhados por seus filhos. E está só começando, hein? Está só começando. Se converte ao que a palavra de Deus diz. Se rende à sabedoria do princípio bíblico. E o nosso foco aqui hoje são os homens. Homens, saiam daqui com uma determinação. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha família. Eu preciso marcar os meus filhos com a imagem paterna masculina. Eu preciso dar norte claro aos meus filhos
sendo pai. Pai masculino. O texto diz, eles devem governar bem suas casas, com seus filhos sujeitos a eles. Terceira característica, os posicionamentos são homens de palavra, moderados, sensatos, pacíficos, não violentos e maduros na fé, não recém-convertidos. E a quarta e última característica, nos relacionamentos, eles são hospitaleiros e acolhedores, amáveis para com todos e aptos para ensinar. Eu coloquei a última frase, aptos para ensinar, pelo seguinte. A Bíblia nos apresenta que no primeiro século, existiram homens que assumiram um compromisso de serem discípulos de Cristo na sociedade, e eles marcaram a história e transtornaram a história por causa do seu caráter, por causa da sua vida familiar, por causa dos seus posicionamentos e por causa dos seus relacionamentos. Mas eles multiplicavam isso porque eles eram aptos para ensinar. Mas essas quatro características, para mim, elas nada mais são do que o reflexo da imagem de Cristo na vida de um homem. Aqui talvez esteja o grande problema da nossa espiritualidade consumista. Muitos de nós entendemos que o plano de Deus para as nossas vidas é irmos na igreja aos domingos, ouvirmos uma preleção e sermos inspirados por uma preleção. Não! Não! O propósito de Deus na nossa vida, sabe qual que é? É nos convencer do amor dele, para que nós nos rendamos ao amor dele, e ele quer nos levar à imagem de Cristo, ele quer construir em mim e em você a imagem de Cristo. Isso me faz lembrar Henry Nouwen, que diz que sempre no dia do seu aniversário, ele fazia uma oração para si mesmo, dizendo, na medida em que eu estou envelhecendo, eu estou me tornando mais parecido com Cristo. Esse é o plano de Deus. Sabe por quê? Esses homens que nós estamos chamando de presbíteros e diáconos, eles foram chamados no primeiro século, na cidade de Antioquia, pela primeira vez de cristãos. Sabe o que significa o termo cristão? É o diminutivo de Cristo. Sabe por que eles eram chamados de diminutivo de Cristo? Porque eles eram imitadores de Cristo na família, nos negócios, no dia a dia. Eles eram reflexo da imagem de Cristo. E a pergunta é, será que nós estamos conscientes de que o grande plano de Deus nas nossas vidas não é a mera aceitação do perdão de Deus e do amor de Deus por nós, mas é a nossa transformação à imagem de Cristo? Assim, eu lembro e termino a mensagem com o texto de Efésios 4:13 que diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas perceba, o verso de Efésios não diz, até que aqueles que querem ser presbíteros e diáconos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade. Não, diz, até que todos nós, homens e mulheres, aqueles que se dizem discípulos de Cristo, precisam ter um alvo na vida. A cada dia, buscar mais e mais o reflexo da imagem de Cristo na sua fala, no seu posicionamento, na sua maneira de conceber o mundo. Gradativamente, nós precisamos encharcar a sociedade brasileira de cristãos, no seu sentido literal, pequenos cristos nas escolas, nas universidades, nas empresas, no meio político, nos tribunais, pequenos cristos fazendo diferença como Cristo fez. Assim, convido você a refletir sobre 3 perguntas. Primeiro, homens,
quão comprometidos nós homens temos estado com o crescimento da imagem de Cristo em nossas vidas. Jovens, homens, porque jovens também são homens. E às vezes tem jovens que vêm para a igreja e acham que a gente está falando só para homens, e homens têm mais de 40. Não tem! Hã? Quão comprometido você, jovem, está em desenvolver a imagem de Cristo na sua vida? Quão parecido com Cristo você tem se tornado a cada dia? O quanto isso te preocupa, cara? Nós, homens, pós-40, quão comprometidos nós estamos em deixarmos Deus nos transformar à imagem de Cristo? Mulheres, filhos, qual tem sido nossa contribuição como esposas, filhos e filhas, para o crescimento da imagem de Cristo na vida de nossos esposos e pais? Sabe por que isso é importante? Tem características que eu destaquei aqui, que sem você, mulher, o seu marido nunca vai alcançar. Vou dar só um exemplo para você. Respeitável. Ele nunca vai ser respeitável se você não fizer dele alguém respeitável. O mesmo digo aos filhos. A respeitabilidade dos seus pais depende muito mais de vocês, filhos, do que dele. O cara pode andar na linha, o cara pode lutar pesado para ser o máximo, mas se a esposa e se os filhos não contribuírem para que ele seja respeitável, ele não será. É só um exemplo, para você perceber quão importante é uma esposa sábia nesse processo. Há quase 20 anos, eu dou aula em seminário preparando pastores para pregar, para aconselhar, para liderar, para administrar a igreja. E olha, o sujeito pode ser nota 10 em tudo, nesses 20 anos. O que vai determinar grandemente o sucesso ou o fracasso dele não são as notas que ele tirou no seminário, mas a pessoa com quem ele se casou. E aqui eu não estou falando daquele negócio que irrita qualquer mulher e com todo direito, por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu vou ser politicamente correto. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E eu acredito piamente nesse negócio. Eu acredito piamente nesse negócio. Eu vou mais longe. Eu acho que Deus dotou a mulher de um negócio muito esquisito, muito estranho para o meu gosto, mas mulheres conseguem virar sozinhas, homens não. Já percebeu isso? Mulheres divorciadas, mulheres viúvas conseguem virar, fazer a coisa acontecer sozinhas. Homens, aqueles que são os fortões, tem grande dificuldade. Por isso, quando você diz, homem, cresça na imagem de Cristo, a mulher que ele tem ao lado vai exercer uma influência fundamental para isso acontecer ou não acontecer. Ou não acontecer. Filhos, vocês também têm participação nisso. E como comunidade cristã, temos criado e nutrido um espaço onde a maturidade é encorajada e vivenciada. E eu sei, e aqui eu quero dizer uma coisa, eu sei que alguns de vocês gemem, reclamam e criticam a nossa comunidade, porque sem você perceber, a gente está constantemente empurrando você à maturidade. Quer ver uma coisa? Nessa comunidade nós queremos que as crianças sejam sempre encorajadas a crescerem e se tornarem pré-adolescentes. E nós queremos que os pré-adolescentes sejam sempre encorajados a se tornarem adolescentes. E os adolescentes sejam encorajados a entrar na faculdade, serem jovens, viverem como jovens, arrumarem emprego, começarem a namorar e casarem logo. Nós incentivamos os nossos jovens a casarem, a assumirem responsabilidade. E jovens casais,
nós incentivamos a terem filhos, e isso os nossos jovens casais aqui entendem muito bem desse negócio, né? A fazerem filhos, sabe por quê? Como diz um professor que não me ocorre agora o nome dele, mas lá do Regent College, Paul Stephen, ele diz, filhos são presente de Deus para que pais imaturos sejam convidados à maturidade. Então a gente incentiva a moçada a ter filho. Mas daí, quando os filhos começam a crescer, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a incentivar os pais a largarem um pouquinho dos filhos, especialmente as esposas, a voltarem a olhar para os seus maridos, porque o seu marido em primeiro, os filhos depois. E aí, nós incentivamos esses casais a crescerem na direção da terceira idade, sem medo, sem frustração de envelhecer. O nosso medo aqui nessa comunidade não é de envelhecer. O nosso medo é envelhecer e não nos tornarmos maduros. Esse é o nosso grande medo. Não alcançarmos a sabedoria. Porque não tem coisa pior do que um velho que não é sábio. Hã? Quando você fica velho, a única coisa que te resta de riqueza é a sabedoria. Se você chegar lá e não ter a sabedoria, o que te resta? Por isso, você vai ser constantemente impelido aqui a galgar, a caminhar na direção da maturidade. Alguém já disse isso para mim, Ricardo, a Chácara Primavera é uma igreja muito incômoda. Eu disse, por quê? Porque ela não deixa a gente sossegado. Todo domingo a gente vai sendo impelido, incomodado, movido a tomar decisões na direção de coisas que necessariamente a gente não quer tomar decisão. Mas você vai ser sempre impulsionado aqui a crescer na direção da imagem de Cristo. Sabe por quê? Termino com um sonho. E não custa nada sonhar. Eu termino com um sonho da retratação de Rui Barbosa. Eu imagino o seguinte, vai levar tempo. Mas se vocês saírem daqui hoje e começarem a atuar como homens e mulheres que querem fazer diferença, vocês vão começar gradativamente a mudar a família de vocês. Vocês vão começar a iluminar o ambiente de trabalho de vocês. Vocês vão começar a mudar os princípios da universidade de vocês. Vocês vão começar a entrar nos tribunais e vão conseguir iluminar e fazer justiça nos tribunais. Vocês vão começar a transformar a pessoa com quem você faz negócio. E gradativamente esse negócio vai começar a alcançar outros. Eu não tenho pressa. Eu não preciso nem ver essa retratação. Mas quem sabe, daqui uns 40, 50 anos, alguém possa pegar, olhar a sociedade brasileira e escrever a retratação de Rui Barbosa, que seria mais ou menos assim. De tanto ver triunfar a verdade, de tanto ver prosperar a honra, de tanto ver crescer a justiça, de tanto ver agigantarem-se homens comprometidos em seguir a Cristo, a sociedade voltou a animar-se com a virtude, a celebrar a honra e ter orgulho da honestidade. Feche seus olhos e ore a Deus. Convido você para alguns instantes de oração. Homens, respondam a Deus o desafio de assumirem uma postura de vida na direção da maturidade, na direção da imagem de Cristo. Mulheres, tenham a coragem de fazer uma reflexão. Quanto a sua vida tem contribuído para que o seu pai, para que o seu esposo, para que o seu filho cresça na direção da maturidade. Filhos, vocês têm contribuído
para que os seus pais sejam respeitáveis e honrados. Senhor, que todos nós aqui tenhamos ouvidos nesta noite para ouvir o Teu chamado. Tenho certeza que o Senhor está chamando alguns homens aqui para repensarem suas vidas, se tornando homens que vão fazer diferença, primeiramente na vida dos seus filhos, da sua família, mas também da sociedade e no espaço que o Senhor tem colocado cada um deles. Levante, Senhor, mulheres dispostas a encorajar seus maridos a serem esses homens, dignos de honra, irrepreensíveis, gente usada por Deus para fazer diferença na história. Toca no coração de alguns filhos aqui, Pai, que têm agido de maneira impensada, que têm vivido de uma forma que os seus pais têm sido envergonhados, desonrados. Que esses filhos nesta noite sejam tocados pelo Senhor e convidados a viverem de uma forma que venham a contribuir com a honra e com o respeito de seus pais, para que no futuro eles também recebam de presente do Senhor a honra e o respeito de seus filhos. Dá-nos ouvidos para entendermos e ouvirmos o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós, nesta noite, ao longo dessa semana e para todos sempre. Amém.